Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus na nossa manhã preciosa. Hoje nós teremos uma convidada muito especial. Já já eu vou falar sobre ela. Sejam bem-vindos. Compartilhe o link, você que nos acompanha pelas redes sociais. Baixe também o nosso aplicativo TV Avivando Nações. E antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista com um testemunho poderoso que vai impactar a sua história, com certeza vai abençoar muito a sua manhã. Quero também aqui trazer uma bênção muito linda, que é a nossa mentoria executiva do Reino. Ô, Glória, está bem pertinho da gente começar aí o nosso contato com as alunas queridas. Inscreva-se, dá tempo, começa dia 1º de junho e você vai estar aí recebendo chaves poderosas, aconselhamento acerca dos departamentos da sua vida, como uma executiva no lar, uma executiva nas missões evangelísticas, também uma mulher que precisa se aperfeiçoar na comunicação da mulher cristã. Então é muito importante. Eu quero te convidar a estar comigo durante o mês de junho. Nós já declaramos, mês de junho é mês de treinamento para a glória de Deus. E você está convidada a se inscrever e teremos aulas aí semanais ao vivo juntamente com vocês, tendo essa interação com as alunas e também aulas gravadas. Serão 4 semanas de muita alegria, muito crescimento. Nosso telefone está na tela, DDD 849-8725-3143. Diga glória a Deus, Márcia, aleluia. E hoje, vocês sabem que a gente sempre ama receber os nossos convidados aqui no nosso programa Manhã Preciosa. E eu ouvi falar da história de uma mulher que foi transformada pelo poder de Deus. Como nós amamos ouvi-las, aprender com elas e glorificar o nome do Senhor junto com elas. Ela conheceu as drogas aos 15 anos. Inicialmente era apenas usuária, mas com o passar dos anos passou a traficar. Mas de repente teve um encontro poderoso com Jesus. Glória a Deus. Eu já quero dizer aqui para ela, seja bem-vinda, querida Sara Raquel, aqui no nosso Manhã Preciosa. Deus te abençoe, bem-vinda. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade, né? Primeiramente ao Senhor. E segundo a minha pastora, que sempre me orienta, né, a falar do que Deus fez na minha vida. Porque tem muitas pessoas, e principalmente mães, que choram e pedem a Deus solução para seus filhos. E eu estou aqui hoje, primeiramente por Deus e segundo, resultado de orações, né, da minha mãe. Ela foi uma mulher que pediu muito ao Senhor e Deus deu o tanto que ela pediu, que foi eu, né? Transformada para a glória de Deus. Glória a Deus. Quero já mandar aqui um abraço para todos da Pão da Vida Jardins, a pastora Gemima, juntamente com o pastor esposo da Gemima, que são os pastores da Sara Raquel e tem realmente dado essa abertura, né? Aconselhamento acerca do testemunho é algo tão poderoso. A gente viu aí que na sua história você começou já a se envolver com um mundo perigoso aos 10 anos de idade. Como é que foi essa introdução no mundo das drogas? Aos 15 anos. Bom, lá em casa, graças a Deus, nunca ninguém se envolveu com nada. Só que quando eu comecei a ir para uma escola, estudar, fazer, né, o 3º ano, fiz amizades com alguns jovens lá e conheci, né, a maconha. E naquele tempo, não era que nem hoje. Hoje, para o mundo é normal, mas naquele tempo ainda era uma coisa mais difícil. Mas eu fui induzida a experimentar, experimentei e acabei gostando. Com o tempo, eu comecei a me relacionar com um traficante no tempo lá. E dali eu fui conhecer o que era as drogas, né? Mais profundo, que tinha muitas ainda que eu não conhecia. Daí então saí da casa da minha mãe, se revoltei contra a minha mãe e fui viver lá nesse bairro. Alguém te dava conselhos ruins na época, Sara? Tipo assim, a gente vê pessoas falando que foram influenciadas, às vezes por uma pessoa do meio das drogas, do tráfico, querendo te arrancar da sua casa, ou te dando conselhos ruins para que você se rebele com a sua família. Ou foi algo da sua cabeça mesmo que você fez?
Não foi ninguém que colocou nada assim na minha cabeça, que pediu Uhum, para me sair, não. Foi uma seta mesmo. Porque o uhum, inimigo, ele faz a gente enxergar algo ruim, uhum. bom aos nossos olhos, né? Eu comecei a ver aquilo, comecei a ver dinheiro, muito dinheiro, e comprar coisas que, tudo que eu queria, com a facilidade. Porque o dinheiro do tráfico é um dinheiro que vem fácil. E é uma coisa que você se vicia naquilo. Porque existe o vício da droga, mas o vício maior ainda é de quem trafica. Porque é difícil se libertar daquela dependência do dinheiro ali. Entendo. E você também, quando você começou a usar drogas, você realmente entrou numa dependência das drogas? Você chegou a ser viciada na droga? Sim, eu entrei numa dependência ao ponto de eu não conseguir dormir se eu não usasse, de eu não Uhum. conseguir comer se eu não usasse. Nossa, Eu era muito viciada. Já acordava usando droga e dormia usando droga. meu Deus. Sabe, Sara, que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, né, antes de confessar Jesus, eu estava no meio de pessoas que... Eu tive um período que eu andei no meio de pessoas que vendiam drogas. Eu cheguei a ter à minha disposição droga, cocaína, a hora que eu quisesse eu poderia usar. No meu caso, eu usei, eu experimentei, mas o meu corpo, eu não sentia nada. Era até um momento que Deus já estava me chamando para o caminho dele. E eu não conseguia sentir nenhum efeito da droga em mim. Todo mundo dizia, o que que essa menina tem? Foi na época que Deus me chamou. Mas eu cheguei também a experimentar a cocaína, a droga. Mas o que mais me seduzia realmente era a mentira, né? De um mundo que é cheio de poder. Você tinha esse sentimento como se você fosse poderosa, vendendo droga ou usando droga? Sim, porque quando eu chegava em determinados cantos, tinha aquelas pessoas que me idolatravam, tipo, de querer estar perto, de querer ser chamada de chamar minha atenção e me receber bem por conta que eu estava naquele tempo traficando isso e aquilo. Então, assim, o inimigo ele dá a você um poder, a qual você acha que tem poder, né? Mas isso é só um laço que ele faz para que lá na frente ele venha dar uma rasteira, porque o que ele quer é acabar com a nossa vida, né? O caminho de morte é um abismo, né? Uma coisa vai puxando a outra, Isso. outra. Quando você conhece as histórias das mulheres que passaram por isso, você vê que muitas são até um pouco semelhantes com relação a sempre ir puxar um abismo atrás do outro, como diz a palavra. Você entra numa porta dessa, você cai noutra, noutra e noutra, no sentido que vai piorando, tudo vai piorando. O que é que te motivou, então, a entrar no mundo do tráfico para você mais? Foi ter a droga mais rapidamente, talvez? Ou realmente ter dinheiro? Ou se sentir poderosa, no sentido de das pessoas temerem você, algo do tipo? Assim, um pouco de cada coisa, né? Uhum. Eu fui me levando também muito pela vaidade, de querer estar em salão, fazendo unha, cabelo, todo dia uma roupa nova e passeios. E tudo isso foi experimentando o mundo lá fora. Algo que eu nunca tinha experimentado, né? Que eu fui criada uma menina dentro de casa, com os meus pais, com minha família, e nunca nenhum se envolveram em nada disso. Então, a partir do momento que eu me envolvi, foi como se eu tivesse me entregado nesta vida e quando eu estava totalmente envolvida, para mim não tinha mais jeito de eu voltar atrás. Sim, você não se sentia capaz de arrumar um emprego? Não tinha outros sonhos? Não, porque uma cidade que eu morava era muito pequena. Uhum. E quando começou os boatos, em algumas empresas entregar meu currículo e tudo, mas as pessoas não tinham vista boa para mim. A sociedade me rejeitava. Então, isso foi com que também ajudou mais eu me aprofundar ainda mais no tráfico. Porque o inimigo colocou na minha mente, se eu nunca ia ter uma oportunidade na vida, então aquela escolha que eu tinha feito ia ser para o resto da minha vida. E aí, qual foi o episódio mais marcante dentro dessa vida difícil que você teve? Aparentemente fácil, como dizem as pessoas, mas a palavra diz que é mundo de trevas, é mundo que te leva para um caminho de morte. Qual foi assim um episódio mais difícil que você viveu?
onde você se sentiu talvez humilhada, muito ameaçada, muito diminuída, onde a sua ficha caiu e você disse: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Quando eu fui presa e o meu pai, ele foi me visitar. E nessa visita que ele teve comigo, ele chegou lá e ele chorou bastante. Até aí eu não tinha, para mim aquilo era legal. Ser presa? Sim, para mim, Sério? eu estando no presídio, aquilo ali ia ser legal. Logo eu ia sair e aí que eu ia ficar mais famosa. Uhum. Mas quando o meu pai foi me visitar, ele apenas chorou e olhou para mim e disse assim: o que foi que eu fiz Nossa, que tremendo. para você estar aqui hoje? Uhum. Então, aquela cena nunca saiu da minha cabeça, assim, porque não tem nenhum motivo que faça a gente fazer nossos pais sofrerem, né? Porque eles são bênção de Deus na nossa vida. Então, assim, aquilo me chocou muito, mas mesmo aquilo me chocando, mas eu ainda continuei. Foi mesmo. Fala pra mim assim, antes de chegar a esse ponto aí, quando você foi presa realmente, que algemaram você, antes de chegar na penitenciária, o que passou pela sua cabeça? Você não sentiu nada assim? Nossa, não caiu. Você já disse que não caiu a ficha, mas você se sentiu como quando te algemaram? Quando eu fui presa, eu não senti nada assim no tempo. Logo eu estava drogada, né? Então, Uhum. a ficha veio cair mesmo, assim, quando eu, na verdade, saí da cadeia e lá fora a sociedade olhava com outros olhos para mim. Onde eu entrava, as pessoas já me julgavam, a gente já sentia aquela ninguém queria se encostar, aquelas coisas assim. Então, a rejeição de pessoas que eu conheci de pequena, que foi mudando tudo isso. E a partir do momento, naquele dia que eu fui presa, eu me lembro que um policial, ele foi cantando os hinos da harpa do meu lado. E quando ele começou a cantar aqueles hinos da harpa, eu olhei para ele e disse assim: você é crente? Porque na minha mente, policial era algo ruim, era uma pessoa mal. E eu disse: você é crente? E ele disse: sou sim. E você também um dia vai aceitar Jesus. Profetizou. E eu comecei a rir. Ali eu não acreditei, porque o Senhor, ele usa quem ele quer e no momento que ele quer. Então, por mais que eu tivesse envolvida no mundo do tráfico e fazendo tudo que era que o inimigo queria, Deus sempre usava alguém para falar comigo. Que lindo, o amor de Deus é muito lindo. Enquanto você estava na penitenciária já presa, quanto tempo você ficou lá? E lá você lembra de algum momento que existiu alguém de Deus lá para te dar uma palavra, ou um missionário, ou alguém lá dentro mesmo? Porque eu sei que muitas das detentas, elas se convertem na penitenciária, muitas delas têm mães que oram por elas, a gente acompanha a história de várias pessoas, inclusive da época que eu dirigia cultos na penitenciária. Aquelas mulheres tinham cultos na penitenciária 2 vezes na semana, né? Tinha os cultos que a Assembleia de Deus realizava e tinha os cultos que eu realizava como independente de igrejas, né? Levava as missionárias. Então, eu dizia: Senhor, como o Senhor quer alcançar essas vidas, como o Senhor as ama. Jesus disse que veio para os perdidos, para os pecadores, né? Serem levados ao arrependimento. Então, muitas se convertem lá dentro e começam a mudar de vida lá dentro também. Assim como também muitas não caem a ficha, a gente vê que tem duro coração, saem, continuam e voltam de novo, como eu já acompanhei casos, né? Fala pra mim, então, lá dentro, você teve algum momento que você pensou em Deus? Ou que alguém te disse algo? Sim, quando... porque eu fui presa, não foi só uma vez, né? Mas na última cadeia que eu tive, agora, alguns anos atrás, há 4 anos atrás, eu questionei com Deus por que eu estava ali, né? E porque estava sendo tão difícil mudar de vida, porque chegou um momento desses anos que eu pedi ao Senhor, eu disse: Senhor, eu sei que eu sou tua filha, eu sei que eu faço
há muita coisa que não era o teu agrado. Mas se o Senhor tem realmente algo na minha vida, me muda. Me ajuda a sair dessa vida. Então, teve um momento que eu estava presa, que eu me ajoelhei e orei ao Senhor. E disse, Senhor, se o Senhor é na minha vida, me tira daqui de dentro. E quando eu terminei de orar, passou algumas horas, veio um agente. E ela veio entregar algumas quentinhas lá. E eu estava no castigo. E ela pegou, olhou para mim e disse, menina. Aí eu disse, oi. Aí ela disse, o teu Deus é Ele que vai lhe tirar daqui de dentro. Nossa, tremendo. No momento que você disse, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Olha que transformação grande. E aí? Aí eu arregalei os olhos, olhei para ela. Ela, bem séria, olhou para mim e disse, é esse seu Deus que vai lhe tirar daqui de dentro. E o que mais me impressionou nisso tudo foi que quando aquela gente saiu, as outras meninas que estavam do lado olhou para mim e disse, essa gente é ateu. A boca dela. Ela não acredita em Deus. E eu creio que na hora que eu estava orando, ela estava escutando. E Deus usou ela. E ou também talvez não. Usou a boca não. profética. Exatamente. Porque ele pode usar qualquer pessoa e trazer uma revelação do oculto, daquilo que você falou com ele do secreto. Muito tremendo isso, Sara. Eu fico muito feliz de contemplar essa misericórdia de Deus na vida de alguém que muitos podem dizer assim, não vou gastar tempo com essa pessoa, não vou perder tempo com ela. Muitas das mulheres que praticaram crimes, a gente já acompanhou algumas na penitenciária aqui de Mossoró, muitas elas são realmente abandonadas pela família e Deus manda pessoas lá, acabam até adotando elas, né? Porque há muita carência dentro da penitenciária. Tinha mulheres que falavam pra gente, Márcia, eu não tenho um absorvente, coisas de mulher, né? E falavam das suas necessidades de um sabonete, de algo do tipo, a gente levava algumas coisas. E muitas também eram afastadas do evangelho e caíram no abismo profundo. E a gente vê esse amor de Deus que visita essas mulheres num lugar inesperado, né? Alguém pensa. Por isso que é tão importante a gente testemunhar, gente. Para a gente ver que o amor de Deus é diferente do amor que o mundo pode dar. É um amor que realmente quer resgatar do mundo das trevas para o reino do seu filho amado. Você falou que passou por algumas cadeias. Quantas vezes você foi presa? Eu fui presa 4 vezes. E ficou, assim, quanto tempo na Sempre prisão? O Senhor me tirava lá de dentro. Era algo surpreendente. Porque as pessoas, as meninas, elas perguntavam assim, quem é seu advogado? E sempre eu respondia, é Deus, porque era algo impressionante. E eu passei pouco tempo, 2 meses, 2 meses e alguns dias, o máximo 3 meses a cada um, assim. Mas sempre o Senhor esteve comigo lá dentro. O que você pensa, Sara, sobre o que te fazia voltar para lá para dentro? Era ambição? Você via as portas fechadas e dizia, eu tenho que praticar de novo o crime? Talvez você não aguentava essa aprovação de ter, como você disse, o julgamento das pessoas, as portas se fecham, você não consegue um emprego, talvez. O que é que te fez voltar para lá várias vezes? O que me fez voltar para lá, principalmente, foi as portas fechadas. Porque, assim, a sociedade hoje em dia, elas não querem dar a oportunidade a uma pessoa que já foi vista mal. E eu procurei por várias vezes emprego, muitas vezes, e as pessoas elas não queriam me dar emprego. E isso acabava voltando para onde eu estava. Muitas das vezes eu dizia até assim, Senhor, eu só quero uma faxina. Abra uma porta de uma faxina para mim, para eu não voltar para aquela vida. Que eu estava realmente cansada. Porque chega um momento que a nossa alma fica tão angustiada. É um vazio tão grande que não tem dinheiro no mundo e nem droga que preenche aquele vazio. Só Jesus. E você, Sara, você compreendeu que, olha, gente, muitas vezes a gente vai compreender que essas portas fechadas, por exemplo, são consequências do pecado, né? E a maioria, né, lógico, as mulheres que passam pela penitenciária, elas passam. Eu lembro que mulheres que eu conheci que passaram
por períodos assim como você passou, idas e vindas nas penitenciárias, no curto período de tempo que eu tive lá ministrando nas penitenciárias, 1 ano e meio mais ou menos, as mulheres iam e voltavam. Elas confessavam Jesus lá dentro, saía. Lá fora é um mundo de provações, porque, igual você disse, muitas portas já se fecharam como consequência do que você viveu. E aí elas vinham perguntar para mim, Márcia, por que eu saí e voltei para cá? Ou seja, é uma decisão nossa, né? Servir a Deus, suportar provações. E muitas são tentadas devido à vida que já vinha passando. E Deus me deu uma palavra na época, dizendo, na parábola do semeador. Eu perguntei, Senhor, por que elas voltaram, né? A gente quer ver elas bem, servindo a Deus, com uma vida digna. E aí Deus me disse que o coração é um terreno onde é semeado a palavra. E que muitas vezes o maligno vem e rouba. Inclusive as ansiedades da vida, que justamente, né, você precisar de um dinheiro, precisar cuidar da sua saúde, da sua casa, não suportar o tempo difícil, as ambições também, ou seja, às vezes querer ter logo uma vida do nível de dinheiro que tinha antes, por exemplo. Então muitas caíam nessas tentações e outras não, outras realmente triunfaram, mas a gente vê que existem vários tipos de corações, mas que Deus ama todos, né? E a consequência é real, né, Sara? A consequência. Sim, eu comecei a entender que as portas não se abriam para mim porque era Deus, eu tinha que ser dependente do Senhor. Eu entendi que o Senhor era Ele que queria suprir as minhas necessidades. E eu procurava no homem, eu procurava em empresas as minhas necessidades. Então, quando eu comecei a entender que o meu socorro ia vir do Senhor, então eu comecei a passar por provas, mas a minha fé foi aumentando. E eu entendi que ali era uma aprovação de Deus, mas para mim ser aprovada lá na frente. Porque quando a gente aceita Jesus, que o Senhor usa alguém e diz assim, eu vou lhe abençoar, e toda a gente pensa que Deus vai pegar a gente ali, vai colocar num palácio com todos ali. E não é assim. O que o Senhor quer é que a gente desenvolva uma intimidade com Ele. Porque quando a gente está passando por uma prova, é a hora que a gente está mais ali nos pés do Senhor. Eu já entrevistei pessoas rapazes jovens, né, que passaram pelo mundo do tráfico, alguns que não chegaram a ser presos. E eu já contemplei pessoas que receberam um chamado missionário muito forte de pregação imediatamente, começaram a pregar assim, de uma forma sobrenatural, com muita revelação. E outros que receberam o mesmo chamado, mas não suportaram também, caíram, voltaram, ficaram, recuaram na fé. Fala para mim, em que momento você tomou essa decisão forte? Márcia, eu decidi, não vou recuar e daqui para frente avançar. Quais foram as suas atitudes para permanecer em Cristo na época? Quando eu estava passando uma situação muito difícil com meu esposo, que eu não tinha saída, eu olhava para um lado para o outro, não vinha saída. E num momento eu peguei meu celular, estava passando um louvor, que é até escudo esse louvor. E eu fiz um voto com Deus ali. Eu disse, Senhor, se o Senhor mudar essa situação, a situação da minha vida, do meu casamento, mudar, me libertar e me transformar, onde eu tiver a oportunidade de falar do seu amor, eu vou adorar o Senhor com esse hino. Mas me ajuda. Então, quando eu parei, que eu calei minha boca, uma voz veio no meu ouvido e disse, arruma, que hoje eu vou ter um encontro contigo. E eu ali naquela casa, a casa onde eu morava, até a água estava cortada. Eu vesti uma roupa, foi algo sobrenatural, que eu estava naquele bairro só fazia uma semana, e eu saí andando nas ruas sem conhecer nada. E quando eu saí andando, estava tendo um culto, quando eu botei o pé na calçada da igreja que eu fui entrando, Deus usou uma mulher que estava lá em frente e disse, filha, eu ouvi a tua oração. E hoje é o dia que eu marquei o encontro contigo. E ali ela falou toda a minha vida. E não se preocupa com o homem, porque dele cuido eu. Como cuidarei de você? E ali eu levantei minha mão e aceitei ao Senhor naquele dia. E para a honra e glória do Senhor, até hoje, eu não saí mais. Porque eu fiz uma aliança com o Senhor ali naquele dia. E eu confiei nele, que ele ia mudar a minha vida. E ele transformou a minha vida. Transformou meu esposo. Me deu um filho. Hoje
nós servimos a Deus com alegria. Existem as provações, mas nós enfrentamos com fé que o Senhor está no controle de tudo. Então, assim, é algo surpreendente quando você fala com Deus de todo o seu coração. Quando você se abre para o Senhor, Ele ouve o seu clamor ali e Ele responde. E a gente pode ser falho, mas o Senhor, Ele não é. Ele cumpre tudo o que Ele fala. E hoje você tem realmente cumprido com o que você falou com Deus, anunciado o Senhor, tem testemunhado. Muita gente pode dizer assim, Márcia, não é fácil a pessoa dizer um testemunho é tão forte, tão impactante. E nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto ou ouvido. Como diz a palavra, com certeza você que está em casa, ao ouvir um testemunho como esse, com certeza vai gerar mais temor, vai quebrantar corações, vai gerar nas mães que têm os filhos aí nesse caminho, gerar fé, né? Um renovo na intercessão. Isso é muito forte. A gente tem telespectadoras que mandam para a gente mensagem. Inclusive, eu lembro de uma mulher do Rio de Janeiro, que ela disse assim, Márcia, ela disse assim, que a filha dela estava presa num presídio lá, o genro estava noutro e o marido noutro. A família toda destruída porque era deste meio, e ela orando, intercedendo, precisando de palavras de esperança. Então, a gente sabe que muita gente que nos acompanha passa por esse tipo de trabalho, de problema no meio da família e precisa de esperança. Eu digo para vocês, Jesus tem para vocês vida, vida em abundância, tem renovo de vida. É para todo aquele que nele crê. Porque a palavra já diz, é para quem crê. Todo aquele que nele crê será salvo. Isso faz de nós novas criaturas, deixando para trás o que já passou e agora nascendo de novo. Você nasceu de novo, né, Sara? Sim, eu nasci de novo em tudo. Porque quando a gente abre a nossa vida para o Senhor, Ele faz coisas surpreendentes, coisas que eu não imaginava. Eu nunca pensei que o Senhor fosse fazer coisas, porque eu digo assim, Jesus, eu nem mereço. Eu nem mereço tamanhas bênçãos. Porque hoje eu vivo de milagres. Deus restituiu a minha vida. Hoje eu ando de cabeça erguida, porque as pessoas vê Deus em mim. E cada vez eu digo, mas Senhor, que cada dia eu diminua e o Senhor cresça. Porque a honra e a glória é para o Senhor. Eu não sou merecedora de nada, mas o Senhor, Ele sim, Ele é merecedor de tudo. E o que eu tenho para dizer para vocês, mães, esposas, que não desistam de orar pelos seus. Muitas das vezes, a minha mãe, ela era, tipo, apontada até por pessoas próximas e dizer assim, essa mulher vive na igreja, minha mãe era matutino, era pocinho de Jacó, era consagração, era circo de oração, era culto. E anos se passando, foram mais de 10 anos ela orando por mim. E hoje eu estou aqui. A oração, ela é a chave da vitória. Nenhuma oração ela é em vão. Vai chegar o momento certo que o Senhor ele vai ali e vai lhe exaltar. Ele vai tirar o seu marido ali do lamaçal do pecado, vai fazer um homem. Ele vai libertar seu filho, vai fazer dele um grande pregador. Ele vai chegar na vida da sua filha, vai fazer ela uma grande mulher de Deus, porque é assim que Deus faz. Ele confunde as pessoas, né? Ele confunde a sociedade. Porque quem era eu? Uma mulher sem valor, a sociedade me rejeitava. Eu dizia muito, eu não tinha moral para parar um mototáxi. Um mototáxi, quando eu pedia para parar, ele passava, nem queria me parar. E hoje, para a glória de Deus, eu sou convidada para ir nas casas, as pessoas me recebem bem e com carinho que a gente sente assim, que é Deus cuidando da gente em cada detalhe, né? Então é isso, que vocês não desistam de orar pelos seus. Porque o Senhor, Ele vai fazer, se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. Assim como Ele cumpriu na minha vida, Ele vai cumprir na vida de vocês. Deus. A Sara também colocou um versículo, né? Que Deus fala muito com você, Lucas 1:37. Que para Deus nada é impossível. A primeira vez que eu vi esse versículo foi escrito numa parede de uma penitenciária. E não tinha o versículo, né? Só tinha o nome, para Deus nada é impossível. E ali eu me agarrei. Bom, se por Senhor nada é impossível, então Ele pode fazer o impossível na minha vida. E quando eu peguei a Bíblia para ler, depois que eu aceitei Jesus, foi o primeiro versículo que eu procurei saber, foi esse. E daí então, para onde eu vou, eu digo, para Deus nada é impossível, porque não existe. Verdade, né? Jesus mesmo falou que
Parece até impossível um rico entrar nos céus devido à dureza dos corações, né? Ao mesmo tempo ele diz, mas para Deus nada é impossível. Pode um traficante se converter? Para Deus nada é impossível. Pode alguém ser curado? Para Deus nada é impossível. Então não podemos colocar limites no que Deus pode fazer. Deus restaurou a sua vida, eu fico muito feliz, sabe, Sara? A gente vê em você muita paz, muito brilho do Senhor. E eu vejo em você um dom assim de aconselhamento, uma pessoa que conversa. Olha só, Deus faz de uma mulher que já participou do tráfico, dessa vida difícil, né? E faz dela uma conselheira no Espírito de Deus, né? Quando Deus me chamou, eu também pensei a mesma coisa. Senhor, como é que pode, né? O Senhor nos chamar, somos tirados do lamaçal mesmo. E Deus, eu lembrei disso essa semana, sabe, Sara? A gente estava aqui na igreja, na Vivando Nações. Terminou o culto, chegou um pastor aí que sempre vem nos visitar. E ele falou assim, Márcia, você é a minha pastora, um pastor de uma outra igreja, de uma outra denominação. E eu lembrei que no início do meu chamado ali, Deus falou que eu seria pastora de pastores. Como é que Deus, né, chama eu e você para sermos conselheiras de pessoas, para apacentarmos. Ele nos confia vidas hoje. Olha como Deus, o pensamento do Senhor é diferente do ser humano. Jamais ninguém nos confiaria pessoas, né, Sara? É sim. Nem emprego, imagine pessoas. Eu tava até assim, sabe? Quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, Jesus, eu. E muitas vezes eu não quero aceitar, mas eu digo, vou. Porque toda vida que eu não quero aceitar, o Senhor vai e me lembra do que eu falei para Ele. Então, assim, quando o Senhor manda a gente fazer algo, Ele se responsabiliza. Eu disse, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Mas Ele usa a nossa boca para que outras pessoas venham se edificar, né? Porque não é fácil chegar para cá, aqui, né, e dizer o que eu já fiz. Mas o que eu já fiz já foi esquecido. O que eu sou hoje é o que importa. O que Deus me fez hoje é o que importa, né? E é isso que muitas vezes eu vejo algumas meninas até que elas têm medo de aceitar Jesus e a sociedade está apontando elas. Fez tudo que não presta, hoje quer ser santo. Irmão, Deus ele é o Deus do impossível. Lá quando o Senhor foi crucificado, naquela cruz, tinha um ladrão do lado dele. E ali ele foi perdoado. E naquele mesmo dia ele teve um encontro com o Senhor, né? Então quem é eu e quem é você para julgar? Quem Deus quer levantar, Ele sabe do coração do homem, Ele sabe do coração da mulher. Então, assim, é você que tem essa dúvida, esse medo de aceitar Jesus, de entregar e saber como é que vai ser a sua vida daí em diante. Apenas creia que o Senhor Ele vai fazer, porque Ele fez na minha vida. Ele fez muitas, eu vivo de milagres, eu digo hoje, Senhor, nem mereço, mas não tenha medo de aceitar Jesus. Não tenha medo de viver uma vida com Cristo, porque Ele cuida de você. Nos mínimos detalhes, Ele cuida do seu vestir, da sua alimentação, do seu caminhar, te protege, porque nesse mundo também a gente arruma muita inimizade. Existem as inimizades, né? Mas o Senhor, Ele é o nosso guarda. Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele é o Deus de livramento. Então, assim, não tenha medo de largar a vida do mundo para viver uma vida com Cristo, porque é algo que você vai viver sobrenatural. Deus nasceu de novo, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Romanos 8 diz assim: aquele que está, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem condenará e acusará os filhos de Deus? Ninguém. Porque o Senhor é quem nos justifica. Está escrito. Então tenhamos de Deus essa confiança. Isso me fez lembrar, outro dia, passou aqui um pastor muito querido. E ele falou do dia que ele foi arrebatado ao céu. E ele disse que aconteceu uma cena muito chocante e linda. Porque ele disse que viu os livros no céu. E um livro era a vida dele. E quando Deus dizia para ele abrir o livro, o início do livro, tipo até quase a metade, mais ou menos, as páginas eram todas em branco. Quando chegava um momento, começava a ser escrito o livro. Aí ele disse, por que a minha vida está em branco? Aí Deus disse, porque antes de Cristo tudo está apagado, filho. Eu não te condeno, eu não lembro mais. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim emocionada.
o quanto Deus é Deus libertador na nossa vida, o quanto o Senhor não lembra das coisas passadas, não nos acusa, não nos condena pelo que já passou. Mas a partir do momento que a gente nasce de novo, prestaremos contas, né, ao nosso Deus, em nome de Jesus. Gente, quero agradecer o carinho de vocês, muito lindo. A Sara vai louvar, né, escudo. Sim. A Francisca Iranilda, bem-vinda. Ela diz, Jesus é a minha melhor escolha. A Duda disse, eu te amo, tia Sara. Catiana Rodrigues Pereira. Filomena também está dando glória a Deus. Eliane diz que deseja uma oração. A gente vai orar por vocês, tá? Pela Ana Laura. Teve aqui também a Gemima, pastora da Sara, está com a gente aqui no chat no YouTube. Bem-vinda, Gemima. Ela disse, meu Deus é muito forte, Deus usa quem Ele quer. Verdade, Deus. E disse assim, ora, ela agora é uma serva do Deus Altíssimo e vive os seus milagres. Glória a Deus. A Gemima pediu para você que está no YouTube dar um joinha. Obrigada, Jesus. Catiana também disse, Deus é tremendo. A Meurica, bom dia. Olívia Silvia, Gerlane, bom dia. Luzia, Paz, Francisca, bem-vinda. Salete, Adna, nossa, muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Irina Delgado está... Irina Delgado está na França. Olha, o seu testemunho está chegando na França hoje. Você não precisou ir, Jesus te levou. Aqui mesmo em Mossoró. Bem-vinda. O Paulo Almeida está em Portugal nos assistindo. Bem-vindo, querido. Teve gente aqui, eu não achei agora. Ó. Teve os pedidos de orações. Vamos já orar por vocês, pela família. Teve gente, mandou mensagem aqui, dizendo que está no trabalho. A Adriana Moraes. Ela disse, bom dia, pastora. Paz, estou de plantão hoje, mas estou orando em unidade com você. Está no trabalho, mas está conosco. Glória a Deus. Eu quero então convidar agora a Sara para ministrar aqui um louvor, porque a Sara disse que foi esse o hino que você falou com Deus, foi isso? E por onde passasse a louvar, é assim? Eu falei, Senhor, toda oportunidade que o Senhor me der, eu não sou levita, eu não sou cantora, mas eu sou adoradora. Eu vou adorar o Senhor com este hino. Sim. Porque não existe portas, nem ferrolhos e nem correntes que possa fechar ou querer atrapalhar o agir de Deus, né? Ele, onde não tem porta, Ele abre. Onde tem cadeado, Ele quebra. E assim Ele fez na minha vida. Então vamos adorar o Senhor com a Sara. Você então em casa recebe também. Essa canção fala de um Deus que protege e Ele é o Deus do impossível na sua vida também. Amém? Atenção, mamãe, você que está aí orando pelo seu filho. Estamos com você hoje aqui também, intercedendo. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia, Deus. Tu dai ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Aleluia, Jesus. Não há ferrolhos
palavra do Senhor é escudo para a vida dele crer. Aleluia. Não importa a situação que você esteja passando, o Senhor vai chegar, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Já quero aqui convidar a Sara Raquel para a gente orar por você que está em casa. A gente recebeu pedidos de orações, Sara, por casamentos, né? Como você disse, você passou momentos difíceis também no seu casamento. Pelos filhos das filhas que estão nos escutando hoje. Cura, pessoas que estão aí hoje realmente confiando, colocando no altar do Senhor. A gente deseja que você seja tremendamente abençoado, você e os seus. Então vamos orar, né? Por essas vidas em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos teus filhos, Senhor, que estão nos ouvindo hoje, Deus. Pai, aquelas também que têm filhos passando pela mesma situação que a tua filha passou, a Sara. Deus, nós cremos que o Senhor fará porções multiplicadas ainda do que o Senhor tem feito na vida de Sara. Deus, que o Senhor há de visitar com surpresa do céu. Deus, os filhos, talvez mães que estão orando por filhos que estão na prisão. Que o Senhor venha enviar o teu anjo naquele lugar. Senhor, a resgatar, Deus, pessoas para liberar palavras de bênçãos sobre eles naquele lugar. Liberamos também palavras de bênção sobre os filhos das tuas filhas. Declaramos, eles são escolhidos, eles são abençoados, eles são geração eleita do Senhor, eles são futuros missionários que proclamarão a salvação. Nós declaramos corações quebrantados nessa manhã, no poder que é no nome de Jesus. Pai, eu sei, o Senhor está fazendo coisas lindas, que as tuas filhas recebam notícias boas acerca dos filhos delas, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, que o Senhor venha liberar cura no corpo daqueles que estão nos escutando. A cura, Senhor, que todo espírito de enfermidade venha bater em retirada e os teus filhos recebam libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Casamentos abençoados e alinhados, né? Sara, você é uma vencedora em Cristo Jesus. Eu me alegro que o Senhor cada dia te abra as portas. Eu estava conversando com a Sara para a gente orar para Deus nos levar de novo nas penitenciárias, né? É algo que continua no meu coração. Eu já pedi até a Deus, Senhor, eu quero uma conta que o Senhor mande do seu trono, segundo a sua boa vontade, para eu cantar lá nas prisões, né? Eu creio, eu estou esperando, papai. É verdade. Outro dia eu pedi ao Senhor uma canção que falasse sobre notícias do céu. E Deus não me deu uma canção todinha, eu gravei em dezembro do ano passado. Hoje eu peço uma canção, peço ao Senhor hoje, humildemente, uma canção para ministrar naqueles lugares, porque Deus sabe o que aquelas mulheres precisam ouvir da parte de Deus. Eis-nos aqui, né, Sara? Então você que está em casa, ora também que o Senhor abra as portas das prisões para a gente entrar. Para nós anunciarmos que Ele tem misericórdia do vil pecador e que todo aquele que se achegue a arrependimento e confessa Jesus, esse será salvo. Glória a Deus. Eu desejo aqui para a Sara toda sorte de bênçãos. Está o seu telefone, né? Sim. Sara na tela. Qual é o seu Instagram, Sara? É Sara Amorim 0102. Sara Amorim também está aí na tela para vocês. O @ da Sara, você quer entrar em contato com a Sara, de repente convidar ela também para ministrar, para proclamar Jesus na vida dela para vocês. Fica aí a nossa bênção. Prazer te conhecer, mais uma resgatada do Senhor. Nós, né? A gente se identifica, gente, porque só Jesus mesmo. A gente vê a pessoa falando, meu Deus, nem, não parece, né? Ele nos lavou com seu sangue, nos purificou, nos limpou, se revelou para nós. Então hoje nós temos que anunciar.
É verdade. Amém, Sara? Amém. Deus te abençoe. Queridos, nós voltamos então segunda-feira, 10 da manhã, com você no Manhã Preciosa. Fica na paz. TV Avivando Nações.